Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Meditações. E hoje, de uma forma bem especial, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que veio a partir de uma leitura e eu tenho certeza que vai também contribuir com o seu coração. Bem-vindo ao Meditações. Olha, eu quero hoje perguntar a você se você crê no que você não vê. Se você crê naquilo que é um mistério, naquilo que é algo que não podemos tocar com as mãos, mas precisamos de uma certa forma crer no coração. Precisamos de uma certa forma confiar. Me faz lembrar uma história que li certa feita e que citei ela até no livro das Profundezas, de um padre que convocou uma cidade que há muito tempo estava num período de seca para subirem a um monte e ali orarem a Deus, pedindo chuva. E em meio a toda aquela multidão, o padre observou que um garoto, um jovem, um adolescente, estava com um guarda-chuva nas mãos. E o padre mandou chamá-lo e disse: "Menino, você é tão novo, precisa de um guarda-chuva para se defender do sol?" E ele disse: "Não, padre, eu estou levando esse guarda-chuva porque quando voltarmos vai estar chovendo demais. Afinal, nós estamos indo lá para pedir a Deus que mande chuva." Então, essa história bem simples e simbólica, mas ela tantas vezes é parte de um imaginário que pode descrever, sim, a fé, que pode descrever o que significa confiar, mas que também posta numa fonte equivocada pode ser destruidora. Porque vejam, eu sempre costumo dizer que, em primeiro lugar, a fé ela tem a ver com em quem depositamos a nossa fé. A fé por si só, ela é um dom de Deus, sim. Ela também é um gesto humano, sim. Mas se nós colocarmos a fé naquilo que não é real, nós estaremos sendo destruídos de uma forma muito mais absoluta. Porque imagina alguém que crê que vai colher no outro dia de um pé de manga melancia. Essa pessoa pode ir dormir pensando assim: eu serei feliz porque eu sei que Deus, né, vai me ouvir e Ele vai fazer com que desta manga algo aconteça milagrosamente e venha a ser uma melancia. Ou então pode dizer assim: eu acredito que os poderes cósmicos, as ondas cósmicas, vão atingir essa manga
e vai transformá-la em uma melancia. Ou eu posso pensar assim: quando eu apontar o dedo amanhã pela manhã, isso se transformará numa melancia. E sabe, mesmo se nós pensarmos nessa história em Deus, quando Maria chega para o nosso Senhor Jesus, pedindo a Ele que transforme, que dê uma solução, na verdade, para aquele casamento que faltou vinho, Maria, mãe do nosso Senhor, chega para ele e diz: olha, filho, faltou vinho. E ele olha para ela e diz: que tenho eu a ver com isso? Não chegou a minha hora. Mesmo quando a nossa fé, a nossa confiança está no objeto correto, que é Cristo, muitas vezes pedimos aquilo que não é correto, pedimos aquilo que não é de Deus, pedimos aquilo que não é do tempo de Deus para nós ainda. Eu sempre ouvia, quando adolescente, que Deus tem 3 respostas: não, sim e espere. Na verdade, o sim, né, e o não são as únicas respostas de Deus. Quando ele diz não, é não. Quando ele diz sim, é sim. Aí ele pode nos colocar no tempo da espera. Mas ele já disse sim. Porém, se ele disser não, por mais que protelarmos, por mais que acharmos que, se formos inconvenientes com Deus, ele vai mudar de ideia, não. A gente usa muito aquele: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, só na perspectiva do sim. Mas você já pensou isso também na perspectiva do não? Quando Deus diz não, não adianta esperar. A gente precisa aprender a superar, a virar a página, a caminhar, a seguir, a abraçar o não de Deus. Mas aí, quando ele diz sim, existem momentos que neste sim ele nos leva ao deserto para nos preparar, ele nos leva ao tempo da espera. Muitas vezes se levantam pessoas que, diante da resposta de Deus para nós, vão querer atrapalhar. E por aí vai. Mas o ponto central que eu quero trabalhar hoje é sobre confiar. É sobre essa fé que nos faz crer sem ver. E repito, não tem a ver com a fantasia de que, se eu botar o pé, Deus vai ter que colocar o chão. Isso é ilusão. Isso é uma fé não bíblica. Porque a fé bíblica, ela é posta num firmamento. Ela é posta no testemunho. Ela é posta naquilo que conseguimos ver, nos marcos que foram vividos na jornada dos homens de Deus. A fé é pautada na promessa. E essa promessa está lá. Então vejam, digamos que você está enfrentando uma oração pela saúde. A plenitude de Deus é ver os seus filhos realizados. Porém, não é o propósito ou a finalidade
curar todos. Porque simplesmente pode ter chegado a um momento do fim na sua jornada. Mas mediante esse deserto que você está passando, Deus quer fortalecer o teu coração. Deus quer estabelecer a percepção de que Ele está contigo, que Ele tem um amor imenso, que mesmo em meio à dor e a esse sofrimento, há uma promessa maior, que é a plenitude da vida eterna. Mas veja, ore, fale com o seu Pai, se coloque diante dele, creia naquilo que você não vê hoje, porque a promessa dele traz essa dimensão. Agora, quando nós olhamos para a vida de um personagem bíblico, que é Tomé, São Tomé, um dos apóstolos do nosso Senhor, a gente vai ver um dos momentos mais profundos. Tomé sempre foi aquele que questionou, sempre foi aquele que fez uma pergunta. De repente Jesus ressuscita. E nós sabemos que boa parte dos discípulos, dos apóstolos, tiveram dificuldade de crer nisso. Tiveram dificuldade de ficar com Jesus na hora da morte, porque eles pensaram que tinha chegado ao fim ali. Basta ver os caminhantes de Emaús, tristes, pareciam não esperar de verdade que Jesus ressuscitasse. E Tomé, quando Jesus aparece uma das vezes aos discípulos, Tomé não estava presente. E aí Tomé expõe, isso está lá no Evangelho de São João, no capítulo 20. Tomé expõe de uma forma muito absurda, dizendo assim: eu só acredito se tocar nas suas chagas. É bem verdade que até essa dúvida de Tomé trouxe para nós a quebra de uma das maiores heresias, que dizia assim, que Jesus não ressuscitou em corpo. E o pedido de Tomé mostra que o corpo chagado de Jesus estava lá. Mas vamos lá, não é esse o detalhe. O que eu quero lidar com vocês é quando Jesus aparece em outro momento e Tomé estava lá. A primeira coisa que Jesus pede é: Tomé, toque nas minhas chagas, toque. Tomé toca, e a partir do momento em que ele toca, ele se rende totalmente a Deus, a Cristo. O derramar-se de Tomé, vendo a promessa da ressurreição sendo real, é tão grande, que diz que Tomé, a tradição diz que Tomé foi o apóstolo que chegou mais longe. Ele chegou à Índia, no tempo de Jesus, no tempo ali do Novo Testamento, levando Cristo em várias nações, totalmente desconectadas do ambiente ali, da Samaria, do Oriente Médio. Tomé foi morto por um rei que via a sua pregação mudando o seu império. Agora, olha só. Quando Jesus observa a ação de Tomé, ele simplesmente diz para ele: porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. João, capítulo 20, verso 29. E aqui é interessante, amados, porque o que Jesus está dizendo
é que sim, muitos de nós vemos e cremos. Muitos de nós contemplamos coisas extraordinárias, Deus faz milagre, multiplica, traz. Porém, o grande problema é que muitos vivem desse constante desejo de ver para crer, desse constante desejo de alguma coisa que confirme, que comprove, que me dê segurança, que me dê garantias. E é interessante que justamente nas coisas mais banais, que nós deveríamos ter cuidado e discernimento, a gente se lança. A gente se lança muitas vezes na compra de uma coisa que nós não iremos pagar e não conseguiremos pagar, mas nós temos fé que aquilo vai acontecer. Nós nos lançamos tantas vezes nos entregando a vícios e consumos que são destruidores para a alma. E a gente acredita que aquilo vai trazer felicidade. Mas quando é o essencial, o mais profundo, o pleno em Deus, nós não conseguimos. Nós colocamos dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas. Jesus diz assim: não te mandei eu, tem bom ânimo. Agora, eu quero terminar seguindo para a dimensão dos relacionamentos. Porque vejam, nós estamos vivendo num tempo em que os relacionamentos se baseiam muito na desconfiança. Parece que quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente já vai desconfiando, acreditando que aquilo vai ser errado, acreditando que aquela pessoa vai destruir nossas vidas e por aí vai. Nós desconfiamos de tudo, nós vivemos a sociedade da desconfiança. A sociedade de que parece que todo mundo é um potencial destruidor. Lendo Dallas Willard, um livro que estou relendo nesses dias, chamado A Conspiração Divina, redescobrindo nossa vida oculta em Deus, um livro que eu li há uns 15 anos, e estou a reler numa tradução nova, que saiu pela editora Thomas Nelson, né? Há uma frase ali do Willard, extraordinária. Ele diz assim: pessoas que não podem crer sem ver encontram-se desesperadamente limitadas em seus relacionamentos. Pessoas que não podem crer sem ver encontram-se desesperadamente limitadas em seu relacionamento. Olha que coisa forte isso. Olha que coisa magnífica ao mesmo tempo. Porque eu acredito que muitos relacionamentos estão limitados por isso. As pessoas não conseguem mais crer sem ver. Aquela confiança primária que os nossos avós tinham um no outro, até mesmo a geração dos nossos pais tinham um no outro. Tudo hoje é marcado pela desconfiança, pela ideia de que vai falir, vai trair, vai destruir. E sabe, é bem verdade que a realidade do coração humano, o coração humano, tantas vezes é destruidor. Aquele que confia no homem, né, ao invés de confiar em Deus, está pondo sua vida numa armadilha, num abismo, à beira de um abismo. Mas preste atenção nisso. As relações humanas são feitas de uma dinâmica de mistério, de crescimento.
Você encontra um jovem, o jovem encontra uma garota, e eles vão se descobrindo, vão se encantando, vão crescendo, vão adentrando no mistério um do outro. E eles vão confiando um no outro, entregando o melhor de si, o seu coração, a sua vida. Entregam os seus dias, entregam-se um ao outro como sacerdotes, como reis e rainhas, que se entregam um ao outro e se colocam como governo diante de sua cidade, diante do seu reino. E quando a gente consegue confiar no outro, quando a gente consegue ver, crer sem ver, os relacionamentos são muito mais alegres, profundos, misericordiosos, perdoadores. Quando a gente vai começando a enxergar o outro e dizer: eu sei quem você é, eu confio em ti. Ah, mas fulano, eu confiei e ele tropeçou. Ok. Reconstruiu, se arrependeu, quebrantou-se. Sigamos. Agora, sabe qual o grande problema tantas vezes? É que você está vendo no princípio e está vendo o pior desta pessoa. Está vendo o quanto ela é destruidora, o quanto ela é violenta, o quanto ela, sabe, e tantas vezes você vai ali querendo pagar para ver. Aí você pode me perguntar: e aquelas pessoas que a gente confia, que a gente se entrega e no meio do caminho ela tropeça, ela se mostra alguém totalmente diferente daquilo que parecia ser? Sim, encontramos muito destas. E precisamos também ter o discernimento de tomarmos as decisões e as respostas corretas diante disso. Mas eu quero dizer para você, a maioria das histórias que eu acompanho, que eu enxergo, que eu ouço, que eu escuto, que eu oro, são histórias de homens e mulheres, de pessoas, de vidas que se encontraram, fizeram uma aliança, não um contrato, e entregaram seu coração um ao outro, de pais que receberam seus filhos como dádiva, presente, de filhos que amam os seus pais e que creem sem ver, e que acreditam todos os dias, filhos que acreditam todos os dias que crescerão sendo amado e cuidado pelos seus pais, pais que acreditam na provisão divina e no milagre do cuidado divino sobre suas vidas e a vida da sua casa, e por isso mergulham, trabalham, conquistam, oferecem amor, respeito e afeto aos seus filhos e os veem crescerem. Amigos que confiam um no outro e que apostam numa caminhada, numa jornada, num futuro juntos. Eu quero dizer para você: bem-aventurados os que não viram e creram. Sim, o óculos para ver melhor é o Cristo chagado,
ressuscitado, Senhor de nossas vidas. E é hora de colocá-lo nos seus olhos e perceber o quanto ele trará misericórdia, perdão, recomeço, verdade, plenitude, justiça, decisão. Mas acima de tudo, amor. Até o próximo Meditações.